Uma amiga moradora do Rio de Janeiro visitou conosco um projeto social para crianças e, ao ver aquela meninada correndo em torno da sede da instituição, chorou copiosamente, oferecendo maior ajuda para aquele projeto. Para que a alteridade aconteça, é necessário escutar o outro para absorver o conteúdo que o outro traz e, desta forma, reformular, rever, renovar a nossa forma de pensar. Imagine alguém que queira suicidar porque está atolado em dívida, ir visitar um morador de rua em uma cidade grande, tentando dormir sem cobertor numa noite fria de inverno. Será que o visitante continuará a tentar o suicídio? Goethe, o maior poeta da Alemanha, disse: "O homem conhece o mundo dentro de si, se toma consciência de si, mesmo dentro do mundo." Nós precisamos do outro para construir nossa consciência plena. Se conhecêssemos outro mais do que nós mesmos, ocorre uma perda de identidade, um alheamento. Porém, se prestamos atenção em nós, esquecendo-nos dos outros, iremos para o isolamento, tornando-nos seres narcisistas e com potenciais do suicídio. Por isso, tiremos poucos olhos do umbigo e pensemos um pouco no próximo, que necessita do que nós já conquistamos, quase sempre com poucos esforços. Olhem para nós mesmos, olhemos para nós mesmos, nos avaliando verdadeiramente, percebendo o que conquistamos no que tange as nossas imperfeições e ao controle dos nossos instintos. É o que ainda precisamos conquistar no domínio dos nossos impulsos. Disse Joana de Ângeles: o amor é a administração dos impulsos. Para a administração destes impulsos, se faz necessário a relação direta com o nosso próximo, percebendo os impulsos dele e controlando o nosso. Se o outro me diz uma palavra agressiva, percebo as perdas que isto provoca, e não revido, ou melhor, abençoo-o, para que ele perceba que o melhor é abençoar do que amaldiçoar. Talvez eu não consiga na primeira tentativa. Devo insistir na insistência e perceberei que, da próxima vez, meu objetivo será alcançado, em parte, até atingir o total controle dos impulsos. Na verdade, viver no reino dos céus é manter-se equilibrado, pois experimentamos momentos felizes na terra. Normalmente, basta contrariedade para perdermos completamente a paz e a harmonia em que estávamos anteriormente. Eis aí o nosso desafio, na busca de nós mesmos, o que só encontraremos na relação com o outro. É importante lembrar as palavras de Jesus: amai ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão aí resumidos. E é isso. Encontre a si mesmo, descobrindo o seu autoconhecimento. Só assim você conseguirá ter paz, viver em paz com o outro. Viva sempre feliz, seja feliz com você mesmo. E distribui toda essa paz, essa luz que você tem dentro de si. Bom dia, boa tarde, boa noite.
E vamos para mais um Café com o Evangelho. Vamos à conquista da paz. Esse é o tema de hoje. A nossa paz interior, a nossa paz com Jesus, conosco mesmo, né? A nossa paz para com o mundo, paz pela paz. É isso. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara cegos. Bom dia, boa tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no Café com o Evangelho Mundial. Nos siga também na página do Instagram, @sge.guarapari. Do livro Nós, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conquista da paz. Procuras a paz, obterás semelhante bênção, não retendo excessos de recursos amoedados sem utilidade, não fugindo às obrigações com as quais te comprometeste, não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta, não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas, não com a indiferença pelas necessidades e provações dos companheiros da caminhada humana, aos quais a própria vida te pede considerar e auxiliar. A paz virá ao teu encontro e residirá contigo, sempre que te mantenhas a consciência tranquila sobre os alicerces do teu próprio dever retamente cumprido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 20 de março de 2025, diretamente de Belo Horizonte, a nossa mineirinha Gisélia de Paula. Então, com muita alegria. Com muita alegria, e esse sorriso grandioso aí, né, Beatriz? Significa que quintou mesmo. Quintou com a Hebe Tinoco, nosso especialista na Bíblia, com a Cirlei, que faz a preparação, a meditação da manhã, com o nosso querido Paulo Sampaio. É um prazer recebê-lo aqui, Paulo. São 8h02. Você tem até 8h30 ou antes, caso nos convoque, tá bom, meu amigo? Nós vamos estar aqui atrás da cortina te assistindo. Qualquer coisa, só você falar, volta, que aí a gente volta. Então, até as 8h30. Obrigado, Luiz. Um bom dia, amigos. Deixo aqui também o meu abraço fraterno a todos aqueles que acompanharão este vídeo em outros momentos, em outros dias. Muita paz. Que o Mestre Jesus nos abençoe em mais este momento. Então, hoje ficou reservado a nós a lição Conquista da Paz, sempre lições preciosas do benfeitor Emmanuel. E pelo próprio título da lição, nós já percebemos que fica muito claro
que para conquistarmos essa verdadeira paz, exigirá de nós esforço, renúncia, muitas vezes até sacrifício, porque o título diz conquista da paz. Ela não vem de graça, né? É preciso conquistá-la. E Emmanuel, então, nesta lição, ele vai nos apresentar, nos orientar até para certos procedimentos, para certas atitudes que deveríamos buscar em nossa vida, para que nós efetivamente conquistemos essa paz. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas, muitos irmãos em humanidade não conseguem desfrutar dessa paz. Nós percebemos o quadro atual da humanidade com tantos desequilíbrios, tantos problemas de toda a ordem. Então, fica muito claro que poucos têm conseguido conquistar essa paz, porque nós veremos que a conquista dessa paz está atrelada à busca das leis divinas, está atrelada a uma vivência maior de acordo com as leis divinas. Então, Emmanuel começa a lição dizendo: procuras a paz. E quem de nós não procura a paz, né? Todos nós queremos viver em paz. Mas aí, amigos, nós precisamos pensar algo muito importante. Qual paz que eu tenho buscado? Porque eu quero recordar aqui uma fala de Jesus, quando ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, nessa fala de Jesus, fica muito claro que existe uma diferença. Existem duas formas de paz. Existe aquela paz que desfrutamos aqui no mundo, mas existe a paz verdadeira que o Mestre Jesus nos oferece. A paz aqui do mundo é muito fácil, né, de entendermos qual é. A paz que nós encontramos naquele momento de descanso, de ociosidade, quando a gente se isola de tudo, para ficar aqueles momentos ali relaxado, tranquilo. Então, essa paz do mundo, muitas vezes, ela é muito boa, nós precisamos também, porque nós vivemos em meio a situações difíceis, a muitos problemas, a conflitos. Então, às vezes, a gente precisa se desligar um pouco, é aquele momento do relaxamento, do descanso, muito necessário. Mas a paz do Cristo, que é a paz perene, a paz verdadeira, aquela que vai nos ofertar a felicidade, porque provém da consciência tranquila do dever cumprido. Então, Emmanuel, ele diz assim a seguir: obterás semelhante bênção. 3 pontinhos. E aí ele vai começar a listar algumas atitudes, algumas condutas que deveríamos escolher para a nossa vida para que consigamos encontrar essa paz. Então, vai ficar fácil perceber, na hora que a gente começar a analisar cada questão que ele apresenta, que essas questões oferecem um grau de dificuldade. Não é fácil realmente conquistar essa paz, nós veremos isso. E nós percebemos também que as pessoas que efetivamente buscam conquistar essa paz, as pessoas que realmente se esforçam para viver de acordo com o que Emmanuel lista aqui para nós nessa mensagem, são aquelas que já têm um certo grau de despertamento. É o tal do despertar da consciência. São aquelas pessoas que já entendem o significado maior da vida. São aquelas pessoas que já compreendem
o significado, né? O que estão fazendo aqui no planeta Terra. Aquelas pessoas que sabem que não estão aqui em busca de lazer, em busca de descanso apenas. Também isso, mas muito mais para trabalhar a sua evolução espiritual. Então, aquelas pessoas que estão vivendo na Terra mais conscientes dessas questões são aquelas que vão realmente se esforçar para viver de acordo com o Evangelho. Por isso que Jesus disse, né, também, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa fala de Jesus, que muitas vezes pode dar uma impressão equivocada a princípio, algumas pessoas pensam, mas será que Deus escolheria alguns de seus filhos em detrimento de outros? Deus estaria privilegiando alguns de seus filhos? É lógico que não, né? Sabemos disso. Então, essa fala é no sentido de que todos nós somos convidados, todos nós somos chamados ao banquete, né, simbólico do reino dos céus. Ou seja, todos nós somos convidados a desfrutar dessa paz, da felicidade, daqueles que encontram o caminho com a espiritualidade maior, com a vida plena, em abundância, de acordo com o Evangelho. Mas são poucos aqueles que fazem esforços, que realmente trabalham em si mesmos para conquistar essa ventura, né? Então, Emmanuel começa a listar agora as orientações, né, que deveríamos buscar para a conquista dessa paz. E ele começa dizendo assim: não retendo excessos de recursos amoedados sem utilidade. Então, aqui o Emmanuel começa com uma questão bastante importante, que realmente nós temos dificuldades. Ele fala aqui, a princípio, sobre a prova da fortuna, né? Podemos entender em níveis menores também, mas principalmente a prova da fortuna, que os espíritos nos dizem que é uma das mais difíceis para que nós trabalhemos, né? A questão, porque quando trazemos essa prova para a encarnação, sabemos que o risco de falhar é muito grande, dos apegos, né? Da vaidade, do egoísmo. Então, por isso que ele começa até com essa orientação, e eu penso que nós, em geral, temos uma certa dificuldade em estabelecer ali uma linha demarcatória entre o que é necessário e o que é excesso, né? Que é supérfluo. Porque muitos de nós vamos dizer, não, o que eu tenho é necessário, eu preciso mais. Então a gente vai nessa ânsia de acumular, de reter, de conseguir mais recursos, né? E nesse sentido, quando eu pensava aqui sobre essa lição, eu me recordei sobre aquela passagem do jovem rico do Evangelho, que diz que certo jovem se aproximou de Jesus e perguntou a ele: Senhor, o que eu faço, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna ou o reino de Deus? E Jesus diz a ele: cumpre os mandamentos. E ele disse: eu cumpro, Senhor. E dá aquela ideia de que aquele jovem realmente era um jovem bom, um jovem responsável, um jovem que procurava viver bem a vida. Mas então Jesus, com aquele olhar que penetrava para além do corpo físico, Jesus enxerga a alma daquele jovem. E Jesus viu então qual era o problema que aquele jovem ainda precisava trabalhar em si mesmo. E Jesus então, não querendo, é lógico, apontar o defeito, mas simplesmente despertar aquele jovem para o seu maior problema naquele momento. Jesus diz a ele: então vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha que beleza. Jesus percebeu qual era o problema. Diz o Evangelho que aquele jovem abaixou a cabeça e retornou. Porque aquele jovem tinha o problema do apego. Apesar das suas qualidades já conquistadas,
ele era excessivamente apegado ao dinheiro, muitos recursos, e ele não conseguia ainda lidar bem com isso. É lógico, amigos, né, deixando aqui um parênteses, que Jesus não estava a nos dizer que todos nós que porventura tenhamos uma fortuna, né, essa prova da riqueza, não quer dizer que devemos nos desfazer dela, jamais. Nós sabemos que a fortuna está concentrada em algumas mãos para que possam fazer bom uso dela, né? E que bom quando tem aquelas pessoas que passam por essa prova, que sabem realmente lidar com o dinheiro, que não se tornam escravos dele, e ao contrário, geram benefícios por toda parte, utilizam, né, para si, mas também para os semelhantes, gerando bem-estar, gerando progresso, gerando mais saúde, melhores condições de vida. Porque com a doutrina espírita nós entendemos que os bens do mundo não são propriedade absoluta nossa, são empréstimos de Deus. Deus nos confia para que possamos fazer bom uso deles. O benfeitor continua dizendo: não fugindo às obrigações com as quais te comprometestes. Outro ponto tão importante para que a gente conquiste a paz: não fugirmos das nossas obrigações. E eu me recordei aqui também do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito Lázaro, que ele fala sobre o dever. E ele diz, apenas recortando um trechinho: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Olha que importância, né? O dever, quantos deveres nós temos em vários níveis, né? Com a família, na casa espírita, no ambiente profissional, na convivência social, vários deveres, né? Temos responsabilidade para cumprir perante nossos irmãos e perante nós mesmos. Então é muito importante que a gente tenha plena consciência de quais são esses deveres que temos, para que a gente possa cumpri-los com amor, com dedicação, e não fugir deles. Porque nós sabemos, né, não querendo apontar o dedo, nós mesmos, se não o fizemos desta vez, muito certamente já o fizemos em outras reencarnações passadas. Quantas pessoas que abandonam, né, o familiar, o cônjuge, quantas pessoas que negligenciam a educação do filho. Então, são esses problemas de fugir ao dever. Né? A pessoa, quando não está tão consciente daquilo que lhe cabe, e essa pessoa, às vezes, por alguns problemas que enfrenta, por alguma ânsia de viver melhor a vida, acaba fugindo dos compromissos. Então, a gente vai entendendo que não dá para ter paz fugindo dos compromissos que temos. Compromissos que estabelecemos agora, compromissos que trazemos da experiência passada, quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Diz ainda o benfeitor: não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta. Outro ponto importante, né? Porque o trabalho, amigos, é uma bênção de Deus. E é muito importante que nós realizemos esse trabalho com maior amor, com maior dedicação, entendendo que cada um de nós contribui da sua forma para a melhor condição de vida da humanidade, da coletividade que nos rodeia. Então, a gente chega à conclusão que todo trabalho é importante, porque Emmanuel dá uma ideia que às vezes podemos menosprezar o trabalho, né? Não considerarmos tão importante, não darmos o valor que ele merece. E nesse sentido eu pensei também algo que presenciamos, né, atualmente, como que as profissões
são analisadas hoje? Eu percebo que as profissões, as pessoas olham para elas buscando aquelas que possam ofertar um status maior, um destaque maior, ou então uma remuneração maior. Então é complicado porque elas não são mais buscadas pela vocação apenas, mas por esses interesses outros, de destaque, de remuneração. Então, nesse sentido, eu me recordei também de uma questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec estuda sobre a felicidade, e lá na questão 928, precisamente, ele fala sobre aquela situação de pais que induzem os filhos à busca de uma profissão nesse sentido, que seja mais vantajosa, que seja mais reconhecida. Então, esses pais, muitas vezes, não consideram a vocação dos filhos. E também os próprios filhos, né, os próprios jovens também fazem isso, devido a essa questão atual que o mundo, como nós sabemos, o mundo muitas vezes inverte os valores, porque toda profissão é digna se bem realizada para o bem. Então nós sabemos que cada um de nós, espíritos que somos, trazemos, né, necessidades de desenvolver determinada área, trazemos aptidões, vocações, que não deveríamos desprezar. Então, qualquer trabalho é digno. Qualquer trabalho bem realizado está contribuindo para o bem-estar geral. E para Deus, tenho a certeza, o melhor trabalho é aquele que é realizado com amor, e não aquele dos maiores escalões, né, do maior reconhecimento aqui na Terra. E o Emmanuel diz ainda, tudo isso, né, que ele está orientando sobre buscarmos a essa paz, conquistarmos a paz. Não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas. Outro ponto muito importante para todos nós, o cuidado com as más paixões. Né? Nós sabemos o quanto a matéria ainda exerce um fascínio sobre nós, espíritos imortais, e muitas vezes nos rendemos a essa provocação, a essas tentações, né? E na questão 907 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o princípio das paixões, ele é mau, né? O princípio, embora esteja na natureza. Os Espíritos dizem não, a paixão está no excesso. Então vejam que interessante, meus amigos. O princípio das paixões é essa força, é essa motivação que nos leva a agir, que nos leva a estudar, a realizar um trabalho, uma atividade, a trabalhar no bem, essa disposição, essa alegria. Então, o princípio das paixões é bom, ele está na natureza e Deus coloca em nós esse princípio das paixões. O problema é quando a gente extrapola, quando a gente excede. E Kardec, então, perguntou, como saber o limite, né, de onde é o excesso, se esse princípio é bom ou está excessivo? E os espíritos vão responder com uma comparação, com uma metáfora. Eles dizem, é como um cavalo selvagem, um corcel. O cavalo, enquanto está dominado pelo homem, ele é muito bom. Né? Ele vai servir para o homem nos trabalhos a serem realizados. Mas quando o homem perde o controle sobre o cavalo, aí está o perigo. E é assim conosco. Enquanto nós utilizamos o princípio das paixões para realizações boas, maravilha. Mas quando nós nos deixamos levar pela busca desenfreada do prazer, né, de realização dos nossos desejos, das nossas satisfações, então a gente às vezes excede, né, e nos comprometemos com viciações, com certas atitudes que vão nos comprometer e roubar a nossa paz. O Emmanuel diz ainda, não com a indiferença pelas necessidades e provações dos companheiros da caminhada humana, aos quais a própria vida te pede considerar e auxiliar.
Então, aqui, né, a questão é de não sermos indiferentes para com aqueles que compartilham a existência conosco. Muito primeiramente os familiares, mas também os amigos, né, aqueles com os quais convivemos. E nós vemos também em O Livro dos Espíritos, questão 258 e seguintes, que os espíritos tratam com Kardec sobre aquela questão importante da escolha do gênero de provas. Então, nós planejamos a nova reencarnação. Nós planejamos principalmente a família, o lar onde renasceremos. Então, quando aqui estamos, percebemos muitas vezes dificuldades de relacionamento, né? Percebemos ali algumas situações difíceis para lidar, a gente acaba muitas vezes se afastando, não se importando com o outro, e aí seria um erro de nossa parte, porque nós estamos justamente com aqueles com os quais mais precisamos conviver bem, nos reajustar. São necessidades que trazemos do passado. Então é muito importante que nós façamos um esforço, por isso que eu disse lá no início, que às vezes exige sacrifício, esforço, renúncia, que a gente faça um esforço maior para bem conviver com esses irmãos, para tratá-los com dignidade, ajudando naquilo que é possível. E o Emmanuel, então, conclui a lição dizendo: a paz virá ao teu encontro e residirá contigo, sempre que te mantenhas na consciência tranquila, sobre os alicerces de teu próprio dever retamente cumprido. Então, aquela questão, né? A paz virá ao nosso encontro, desde que nós estejamos empenhados em buscar essa realização do dever cumprido, para que tenhamos paz de consciência. E nesse sentido, eu penso que o dever existe níveis, né? Cada pessoa que está mais desperta para a sua realidade, para o compromisso que traz, essa pessoa percebe mais deveres perante o semelhante. O Emmanuel tem uma lição que diz que quanto mais evoluída é a criatura, mais ela se sente devedora de todos. Por quê? Aquela necessidade de compartilhar o pouco que já conquistou. Quem já recebeu muito pelas suas buscas, quem já consegue ver a vida com esses olhos da criação perfeita de Deus, já se sente um espírito imortal, reencarnado, compreendendo o futuro maravilhoso que lhe aguarda, essa pessoa se sente devedora e vai fazer tudo para que os seus irmãos em humanidade também encontrem a paz. É como na bem-aventurança, quando Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. São esses que, além de conquistar a paz para si mesmos, trabalham para que seus irmãos em humanidade também tenham paz. E nós, em nível menor, não esses missionários, mas também podemos ser desses pacificadores dentro de nosso lar, trabalhando para que todos vivam em condições melhores, contribuamos para que haja mais harmonia no lar. Portanto, amigos, analisemos a nossa vida. Será que estamos buscando essa paz? Será que temos trabalhado essas questões tão importantes como o apego, as obrigações, os deveres que temos, as más paixões para que as evitemos? Será que estamos preocupados com nossos familiares e companheiros de jornada? Porque nós sabemos da realidade da vida. E quanto mais ofertarmos de nós mesmos, para nós mesmos estaremos fazendo. O meu desejo é que todos nós busquemos essa paz e que Jesus, o Mestre, nos abençoe, nos fortaleça e nos inspire sempre nesse caminho de renovação. Muito obrigado, amigos. Obrigado, meu amigo, querido Paulo. E vamos começar, então, as considerações com a nossa Gisele de Paula, diretamente de Minas Gerais. Rapidinho.
Paulo, você foi muito bom nas suas explicações, que a gente vai, pega uma coisa dali, outra lá, e vai construindo, né? Essa paz vem de diversos lugares, né? E onde que a gente começa a aprender o que que é como viver, né, em paz? Eu, na minha, assim, visão, né, tá ligada aí na família, né? E aqui na família do Café com o Evangelho Mundial, né? Também a gente vai vendo que tem toda essa bagagem aí diariamente mostrando o nosso caminho, né, em direção à paz, em direção que a paz, em direção a Jesus, né? Porque cada hora, cada momento, a gente tem uma percepção de que necessita muito viver em paz. É é é uma coisa, assim, bem forte, né, porque tá tudo nos tempos de hoje, tá precisadíssimo de paz, principalmente entre as crianças, é o que eu percebo, né, também, que já está nesses movimentos aí de muita internet, muita coisa assim, e eles já não têm mais paciência né, eu estava ontem conversando com algumas pessoas, e aí queria o novo celular, aquela coisa tudo, e aquilo angustiando e tudo, sem paz, né, não tem paz mais para as coisas, tá acontecendo aí muitas doenças até, né, muitos problemas psicológicos, então, tudo porque não estamos, né, sabendo conviver em paz. E aí a gente vê, sua fala foi muito, muito boa, eu fiquei lembrando aqui, quando você falou na prova da fortuna, a ânsia de reter, né, reter as coisas, quanto mais, e ali, cadê a paz? Mal tem uma coisa que ele já não serve mais, não convive, né, assim, não valoriza o tempo, a vida que está vivendo, as oportunidades que temos, né, que tem que ter paciência, né, paciência e paz parece uma palavrinha junta, né, e, assim, eu fiquei lembrando de Francisco de Assis, né, que foi um bom exemplo para todos, né, um exemplo para a gente aprender aí a fazei-nos instrumento da paz. E aí também você citou, né, Jesus, a paz vos deixo, a paz que o mundo não dá, né, e aí como conquistamos a paz, a gente fica perguntando como conquistamos a paz, respeitando o semelhante, igual você descreveu aí, a paz está no nosso interior, né, não encontramos fora, e onde encontramos? A princípio eu penso assim, a oração, o perdão, como Cirlei coloca aí, muito bom, né, esse estudo, o trabalho no bem, e mesmo os estudos que a gente faz diariamente aqui no café, isso tudo vai abrindo essa oportunidade de deixar entrar em nós a paz. E assim que a gente sabe, vivenciar, né, diariamente, a gente vai expandindo, né, porque uma coisa junta com outra, e aí vai tendo um ambiente mais saudável, mais cheio de paz. E é isso que nós buscamos, paz e amor. Eu tenho uma sobrinha que ela vive assim, paz e amor, tá com 5 anos, então já é muito interessante, né, a gente também ver por onde andam as nossas crianças gritando pela paz, né. Então é isso, eu agradeço muito a todos vocês, valeu a pena, né, da gente tocar nesse assunto aí com muita clareza. E no mais é isso, mas, tem uma coisa que nos dá mais paz ainda, viu, Paulo, é a gente saber
compartilhar esse trabalho, né? Dar o like e colocar isso aí para todos compreender um pouco mais cada dia, né? E é isso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com muita alegria e muita paz no coração. Obrigada. Obrigado, Gisélia. E agora vamos para Pérola, no Paraná, ouvir a Pérola do Café. Cirlei, suas considerações. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, como é bom ouvi-lo, né? Ele transmitiu paz para nós. Muito lindo, seu Paulo, o seu falar. Nossa, conquista da paz, né? Primeiro é a paz interior, né? Dentro de nós. Porque se a gente quer conquistar ela, a gente tem que estar aqui dentro, transbordando ela, né? Para o próximo, para nós, né? Para o mundo, né? E a paz é essa, né? É uma consciência tranquila, né? Ter harmonia, caridade, amor, né? E ela fecha muito bem a lição, né? A paz virá ao teu encontro e residirá contigo, sempre que te mantenhas na consciência tranquila. E é isso, né? Sobre os alicerces do teu próprio dever, retamente cumprido. Não fugir dele, né? A gente está sempre pronto para o trabalho, pronto para vivenciar essa paz, né? E foi muito bom te ouvir, tá? Obrigada e volte sempre, viu? Gratidão. Obrigado, Cirlei. Lembrar que nós estamos ao vivo pelo Instagram também. Queremos agradecer aí pelo YouTube a TV IDEAC, que é responsável pelo StreamYard, que transmite esse evento. Também estamos no YouTube pelo Café com Evangelho Internacional, pela Rai TV e Rai TV Internacional, do nosso amigo José Aparecido. Também estamos na TV Digital, TV Semeador, na Rádio Espírita Portal da Luz, também no YouTube, e no Facebook, no canal Café com o Evangelho Mundial. Então, feito aí os agradecimentos, também queremos convidá-los para participar do nosso coral. Sim, é o coral que está se formando em Guarapari, para os moradores de Guarapari, Anchieta, Piúma, Iconha, Vitória, Vila Velha, Serra, enfim, os municípios vizinhos. O ensaio é todo domingo, às 9h da manhã. E hoje ainda, às 19h30, teremos o estudo do Livro dos Espíritos, com a nossa querida Andréia Marques. Feito isso, Hélio Tinoco, suas considerações. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas. Agradecer ao Paulo Sampaio pelas colocações. E, Paulo, você foi muito claro. Você nos ajudou muito, esclarecendo cada vez mais o pensamento de Emmanuel. Eu fico pensando que qual será a desculpa que nós daremos para os outros e para nós mesmos? Porque agora temos o caminho para conquistar a paz. Emmanuel é muito profundo, Emmanuel tem um poder de síntese muito grande. E ele consegue, muitas vezes, resumir a ideia do material que ele vai apresentar no título. E aqui ficou assim, conquista da paz. A paz é uma conquista pessoal. Não podemos fazê-lo pelo outro. Podemos ajudá-los, é bem verdade. Podemos indicá-lo, por exemplo, o link desse programa. Podemos oferecer um livro. Podemos ouvir. Mas a paz é uma conquista pessoal. Então, cabe-nos aprender esse caminho. Nesse texto, Emmanuel foi muito feliz, porque ele cita 5 posturas que tiram a nossa paz. Primeiro, ele fala dos excessos. Depois, ele fala de fugir das obrigações, da rebeldia, das paixões, da indiferença. E, ao mesmo tempo, ele traz o contraponto. Eu acho que isso que é interessante nos espíritos mais evoluídos. Eles querem nos alertar, eles sinalizam qual é a dificuldade, mas, ao mesmo tempo, apresentam o caminho para a solução. Então, no primeiro momento, a proposta do desprendimento, que o Paulo trabalhou muito bem. E, Paulo, eu me lembrei da fala de Jesus, porque aqui no Espiritismo a gente é orientado por Jesus. A ligação que o Paulo fez com a literatura espírita
básica, é fundamental para a gente poder nos fundamentarmos em realidades, e a questão 625, onde apresenta para a gente o Cristo como sendo modelo e guia da humanidade. E é nesse contexto que eu me lembrei daquela fala que ele dizia que as aves dos céus têm seus ninhos e as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a cabeça. Havia naquele espírito de maior evolução, maior que a Terra conheceu, uma direção para a gente, para desprendimento, para abrir o coração, para evitar o apego. No segundo momento, quando ele fala de fugir das obrigações e atrelar com a questão do comprometimento, da resignação, eu me lembrei de uma fala de Jesus lá no Getsêmani, quando ele vai orar, dando-nos exemplo, mas também pedindo ajuda do alto para passar aquele momento do seu martírio, e ele se condiciona à vontade de Deus. Ele entende que veio para aquela hora, mas ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que faça-se a tua vontade, não a minha. Nos ajudando a compreender que a vida tem seus percalços, dificuldades, mas todas elas podem ser utilizadas como meio de progresso. Fala das paixões, e aí eu me lembrei da prudência, né? Quando a gente está atento àquilo que fazemos, e o Cristo nos orientava dizendo: sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas, e chega na quinta ferramenta, que é a da cooperação. Talvez seja essa que a gente tem que trabalhar mais. Se eu quiser paz, eu tenho que interagir, cooperar, me colocar no lugar do outro. E me lembrei daquela discussão infantil entre os discípulos, que em determinado momento queriam medir-se quem eram os mais importantes, não é? E aí o Cristo diz: olha, aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja aquele que mais sirva. Se torne servidor, cooperar, para que eu possa, então, através da cooperação, através da prudência, da resignação, do comprometimento, do desprendimento, conquistar a minha paz. Então, a paz, o resultado. Então, veja, meus irmãos, eu posso hoje decidir cooperar um pouco mais. Eu posso hoje olhar a minha história, compreender o Espiritismo e aceitar a dor com resignação, sem a lamúria, sem a revolta. Eu posso. São escolhas. Na medida que eu fizê-las, eu vou conquistar os resultados. Então, vejam, a proposta de Emmanuel é muito básica, né? Conquista da paz. Então, meus irmãos, fica aí a sugestão, quem sabe até o apelo. Saímos daqui para pensar um pouco mais sobre essas propostas e conquistar a nossa paz. Aloysio, posso fazer uma propaganda aqui? Vou convidar o Paulo Sampaio para sábado que vem. A gente vai estar aí em Olímpia, pertinho aí da sua cidade, fazendo a palestra de 98 anos do Centro Espírita Fora da Caridade da Nossa Salvação. E um pouquinho mais distante aí de Bebedouro, mas à tarde, às 14h30, um seminário lá em São José do Rio Preto. De lá a gente vai para Olímpia, né? Um seminário falando sobre a convivência na Casa Espírita, promovido pela USE São José de Rio Preto. Convido o pessoal da sua casa, monta lá, pega uma carona lá com o pessoal e vai lá ver a gente, para te dar um abraço novamente. Obrigado. Então tá bom, meus amigos, é isso. Então, Deus abençoe a todos nós, muita paz e luz a todos. Obrigado, Hélio. E agora vamos ouvir o nosso querido Chico Bogas, suas considerações. Antes de mais, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Lamentavelmente não assisti à estreia do Paulo, eu só cheguei agora mesmo. Enfim, tive a ser assistido por um massagista que me perguntou qual era o tema de hoje. Achei interessante. E ele disse-me assim: bom, eu vou tirar a tua paz por uns breves momentos. E deu-me aqui uma massagem que realmente, enfim, não me tirou a paz, mas fez-me doer, com certeza. Mas com certeza que irei ficar melhor. Eu também sei que o Paulo Sampaio também está aí num processo de recuperação, não é? Nós conversámos acerca disso. Valeu a pena o esforço, com certeza. Eu vou vê-lo mais tarde
E no café, a paz é um tema, porque assim, o Café com o Evangelho já vai fazer, no próximo dia 13 de abril, vai fazer 5 anos. E nestes 5 anos, este é o 18º livro que já é estudado, que é aqui apresentado, e eu penso que em nenhum dos livros apresentados não houve nenhum que não tivesse falado do tema da paz. O amor, a caridade, a paz, é um tema que, por alguma razão, ele é repetido. Nós sabemos que só, muitas das vezes, aprendemos as tarefas através da repetição. Até a reencarnação é o quê? É uma repetição até aprendermos aquilo que temos de aprender. E a paz, com certeza, que é algo que ainda terá que ser aprendido. Cada um terá que fazer a sua parte, com certeza. Eu fiz aqui as 2 quadrinhas, hoje não tenho uma quadrinha para o Paulo Sampaio, fica para a próxima. O Paulo Sampaio, depois, quando sairmos do direto, continua na telinha, por favor, para marcarmos a próxima participação. Eu não assisti, eu acho que ele merece. Aliás, mesmo não assistindo, com certeza que merece vir cá pela segunda vez. Se a coisa correu mal, então vem cá para repetir, até fazer melhor, com certeza. É como a paz, não é? Tentando sempre repetir até realmente alcançarmos a paz. A conquista da paz é alcançada quando cada um fizer a sua parte. A consciência tranquila será consumada e a humanidade terá a paz como baluarte. A paz é repetidamente abordada no nosso café. É conquista pessoal, certamente, associada à boa vontade e à fé. Como disse o Hélio Tinoco, parece que estava a ver a quadrinha que eu tinha aqui feito, conquista pessoal. É mesmo uma conquista pessoal. Paulo Sampaio, foi um prazer conhecer-te aqui na telinha, e como diz a Sílvia Freitas, que hoje não está cá, volta sempre, não é? E agora vamos ouvir o Aloísio, não é? Aloísio, ainda não fizeste o teu comentário, pois não? Então pronto, então vamos ouvir o nosso querido amigo Aloísio para fazer o comentário. Mas não se esqueçam, para aqueles que estão a assistir ao Café com o Evangelho Mundial, não se esqueçam que na próxima quarta-feira, aqui precisamente onde eu estou, aqui, o Aloísio, que é o padrinho do Centro Espírita Refúgios de Esperança, de Santarém, irá estar aqui presencialmente a fazer uma palestra. Eu não sei se está aqui, se ela aqui está, o cartaz, está aqui o cartaz, agora sou eu que o ponho. Estará aqui a falar de mediunidade espírita e os médios. Não se esqueçam, quem estiver no Brasil e quiser vir a Portugal, venha a Santarém assistir ao Aloísio, e aos portugueses que estão a assistir ou que viram assistir, aproveitem e venham aqui assistir à palestra do Aloísio, com certeza. E também um abraço, não é? Claro. Aloísio, força aí. Ótima estreia aí do Paulo, né? Gostei muito. E aí é interessante que o Paulo, né, Gisele, transmite paz, então tem a ver com o tema também, né? E aí eu gostei muito, Paulo, quando você lembra da passagem do moço rico. Eu gosto muito dessa passagem, gosto mesmo, muito. Já analisei ela sob vários ângulos, mas eu ainda não havia avaliado sob o ângulo da paz. Porque, né, moço rico, lembra muito a gente, moço, quer dizer, ingênuo, imaturo, somos espíritos imaturos, ricos de possibilidade, porque somos filhos de Deus, não é pouca coisa. Como diz a Alba Sampaio, que é Sampaio, mas é dos Sampaios aqui do Espírito Santo, é filha do Manuel Sampaio, que foi o nosso fundador do Espiritismo em Guarapari. A Alba Sampaio, filha dele, diz o seguinte: filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deusinho é. Então, é rico nesse sentido. E é porque é curioso quando o moço rico pergunta: Senhor, como encontrar o reino de Deus? E Jesus
olhando para ele, o uso daquele princípio pedagógico, de pensar assim, em que nível ele está. Qual é o que é que ele está perguntando? Porque, imagina uma criança de 5 anos diz assim, mamãe, de onde eu nasci? A mãe vai ter que primeiro saber qual é o conhecimento que ela tem. Se a mãe falou, minha filha, você nasceu da sementinha, da melancia, ela vai dizer, nossa, minha mãe é uma retardada, dependendo, ela já está informada da biologia. Então é preciso... Ou então falar que ela veio da cegonha, né? Então você precisa saber o que você acha, para ver o que a filha diz. E Jesus faz isso com o moço. Cumpra com os mandamentos. E o moço diz, mas eu tenho cumprido desde a infância. Mas o que é o reino de Deus? Como é que eu faço para entrar lá? Então, esse reino de Deus que o moço estava procurando é a paz. Ou seja, a paz, ela não depende de conhecimento cognitivo. Ela não depende somente de compreensão. Ela é algo que vem de dentro. Ela é um processo ético. O que é ética na visão da filosofia? Ética é a aplicabilidade da moral na prática. Então, é como ele sente a moral. Isso é a paz. E aí, Jesus, então, com ele eu posso avançar um pouco mais. Vamos ver se ele aguenta. Ele estava perguntando. Porque a paz é como o reino de Deus. Gostei da metáfora que você usou, Paulo, porque a paz é como o reino de Deus. Antes a gente achava que o reino de Deus era lá em cima. Muita gente fala assim, Pai nosso que está no céu. O cielo, que inclusive é um princípio pagão. Cielo, céu, não tem nada a ver com cristão isso. Mas a ignorância fazia isso. Mas aí Santos Dumont conseguiu inventar algo que deu para subir para os céus e não tem nada lá. Mas Jesus já tinha dito onde é que era. Ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. É aqui que está Deus, dentro de mim. Então a paz também está dentro de mim. E aí ele vem todo aquele processo. Vá, vende tudo que você tem. Quer dizer, como é que ele faz isso, se ele está apegado? Distribui com o próximo. O que é vender o que tem? O Paulo vai vender o que ele tem, o que ele aprendeu, o que ele apreendeu desse conhecimento. Porque vender não é só receber dinheiro, vender é distribuir. Então, distribuir o que você tem. Bem material não, você não tem o bem material. Não é isso que Jesus falou. Vá, vende tudo que você tem. O carro não é meu. Eu morro, ele fica. O dinheiro não é meu. Eu morro, ele fica. Não que eu tenha, mas só para a gente perceber, é vender o que você tem. O que você tem? Então, você tem que conhecer você mesmo. Então, muito boa reflexão, Paulo. Gostei muito. Meu amigo, volte sempre. E as suas considerações finais. Muito obrigado, Luiz. Eu quero, primeiramente, agradecer a vocês, amigos, por esse acolhimento, pelo carinho aí nas palavras, pela possibilidade de trabalho. Para mim foi uma honra, uma alegria muito grande. Quero agradecer também os amigos e amigas que participaram aqui conosco, enviando mensagens fraternas aí carinhosas. Então, dizer dessa minha alegria de estar aqui hoje pela primeira vez, espero poder retornar um dia, e parabenizar vocês por esse trabalho tão bonito, tão importante, quanto bem tem levado a tantos corações, né? Que Jesus ilumine para que continue esse trabalho bonito. Minha gratidão a todos, muita paz. Viu aí, pessoal? O Paulo está desejando muita paz para nós. Então, vamos conquistar. Vamos conquistar.
Bom, queremos informar que agora, às 9 horas, teremos o passe virtual. Todos os dias, pelo YouTube. Você digita lá no YouTube. Não esquece do arroba. Passe virtual, SGE, tudo junto. Todos os dias, 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Mas se você não conseguir entrar agora às 9, não se preocupa. Fica gravado. Você pode ser a qualquer momento. E aproveitar esse momentinho para a gente divulgar aí a programação do nosso 2º Congresso Mundial do Café com o Evangelho. Será aí no Castelo Montana, Barbacena, Minas Gerais. O WhatsApp para escrever está aqui, ó, debaixo da Cirlei ali, ó. 11982610684. Não é por acaso, porque ela que é a gerente das inscrições. Cirlei, quantas vagas ainda temos no Congresso? 42. 42 vagas só. Corre lá, hein? Acabou. Acho que acabando. Isso. De março, se tiver vaga. Aproveita para você fazer um passeio em Barbacena, uma cidade histórica belíssima, num castelo. É um castelo, gente. Castelo medieval, lindíssimo. E lá será o nosso 2º Congresso Mundial do Café. Aí nós estamos com a programação que é sujeita a mudanças, mas só para o pessoal se orientar. Ó, no sábado, às 7h40 da manhã, já vai ter abertura com o casal Daniel e Tamires. Daniel, que é cantor lírico, e Tamires é pianista. Olha que lindo, maravilha. Às 8 horas e 10 minutos, 8 horas a abertura, 8h10, então, eu abordarei o tema Parábola da Mostarda. Não, mostarda é a Mayra. Eu já não sei mais qual é o tema, não está aqui. Trabalhadores da Vinha, desculpa. Às 9 horas da manhã, será com a nossa querida Mayra Rocha, de Brasília. Tudo presencial lá, pessoal. Vai ver a Mayra. Ela vai abordar o tema grão de mostarda. Às 10h30, será o paralítico da piscina com a Águeda Cristiana, de Moçambique, África. Essa será uma palestra online. Às 11 horas, Parábolas da Rede, com Nelson Xavier. Essa será presencial. Às 11h45, Tesouro Escondido, com o casal Carmen e Marcos Montesi. Às 14 horas, Parábola do Fermento, com o nosso Armando Falcone. Às 15 horas, Parábola do Samaritano, com Charles Kemp, da França. Será uma palestra online. Às 15h30, Credor Incompassivo, com o nosso Samuel Gomes, de Belo Horizonte. E às 16h50, caramba, hein? Presencial, ao vivo e a cores, Poesia O Mineiro, com Francisco Mogas, lançamento do livro dele. Então, aproveita para pegar um autógrafo lá, porque é uma celebridade esse escritor, esse poeta. Às 17 horas, a Grande Ceia, com Maher Hassan Musleh, da Austrália. Portanto, uma palestra, essa será online. São poucas online, 2 ou 3 só. E às 18 horas, oração. Daniel e a Tamires fazem a preparação e a oração com o menino, Vitor Hugo. Ele vai estar no evento todo, então ele vai encerrar o sábado com a oração. Já no domingo, a abertura, Rico e Lázaro com Luciano Alencar. Ele é diretor da AME de Barbacena. Às 8h45, o Festim das Bodas, com Adalberto Prado, lá do Japão. Será online. E às 9h20, Amigo Inoportuno, com Gustavo Ramalho, palestra presencial. E às 10h40, Figueira Estéreo, com Paulo Araújo, da Austrália. Encerrando, às 11h10, Ovelha Perdida, com Joaquim Gamonal, juiz de direito lá de Barbacena. E encerrando no domingo, encerrando o encontro, às 11h50, O Joio e o Trigo, com Vitor Hugo, o menino, essa grande revelação no movimento espírita brasileiro e mundial. Então, está aí, essa programação é sujeita a mudanças, né? De acordo com a possibilidade dos palestrantes. Então, mas está aí, e a gente vai compartilhando aí ao longo da semana. Amanhã, quem estará conosco amanhã? Vou pedir ao Chico Mogas. É o Roberto Sabadini, ele vai falar culpa, caridade
e livre-arbítrio. Um tema bem rico. Continuamos no livro Nós. Ele vem da terra do Aloísio Muriaé, Minas Gerais, Brasil. Caramba, culpa, caridade e livre-arbítrio. Nossa, não percam.